Muito bem, gente. Oi, pessoal. Eu estou aqui outra vez. Um novo vídeo no canal Modo Carreira Trader. E ontem foi decisivo para o mês de janeiro. Além do dia 27 com a subida de minério de ferro em Dalian, houve discursos sobre a Petrobras para reduzir os preços dos alimentos pelo governo. Também envolveu o aumento do ICMS. Ou seja, dia 27 foi bastante conturbado. Já no dia 29 foi muito mais intenso aquele momento, porque mesmo tendo ganho no dia 29, houve muita coisa que aconteceu que acabou decidindo esse caminho para meu lado. E eu vou contar para vocês a seguir como que foi a minha experiência entre o dia 27 até o dia 29 de janeiro, nesse momento tão importante da Bolsa de Valores. Muito bem. Começando do dia 27. Era um dia decisivo para a taxa de juros do Brasil e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é a Selic. Ali nos Estados Unidos é a taxa de juros decidida lá pelo Federal Reserve. E começando com uma agitação do Ibovespa Futuro, o contrato G25. Para quem não sabe, o índice futuro é colocado como WIN, W-I-N. É o mini índice futuro que eu trabalho. Ele começou com uma variação de 0,64% na subida e a mínima de 0,44% pela queda, a partir das 11h30 da manhã. Exatamente 1h30 depois da Bolsa Comercial B3 abrir, estava no momento de tensão da Bolsa, muito parelho. Eu estava com um contrato em 124.245 de ter entrado no dia 27 e aquele dia, acidentalmente, eu pus duas ordens nos 124.380, além dos 124.245, que foi apenas uma ordem de um contrato. Eu perdi alguns minutos para perceber esse erro, mas acabei ganhando R$ 81 naquele dia. Zerando os contratos, depois pensei, vou pôr a ordem no mesmo lugar para ver se dá certo e eu ganho da maneira que devia ser. Um erro grave que eu cometi. Era para eu ter colocado uma ordem mais longa como nos outros dias normais após ganhar. Eu acabei descobrindo a falha quando o índice tomou uma proporção mais inesperada. Era minério de ferro em Dalian que subiu 1,06%, que acabou ajudando a Vale a reduzir suas perdas. O petróleo em queda moderada e ainda teve política de redução de preço nos alimentos. Pelo governo com a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, ela determinou a unificação nos campos de Berbigão e Sururu, bem no pré-sal da Bacia de Santos. A Petrobras tem participação de 42,5%. A produção ficaria em um único campo. A avaliação seria feita de acordo com as medidas certas, segundo a Magda Chambriard. Ela é a atual presidente da Petrobras nesse momento. E foi nesse momento que a Ibovespa tomou muito mais espaço, com grande parte das ações crescendo. Apenas 7 ações da Ibovespa caíram naquele dia até fechar nos 125.500, com a variação de 1,94% mais alta. E eu fiquei ajustado para outro dia. Para quem não sabe, assim, isso significa swing trade. Quando você fica por mais tempo além de um dia. Tem o day trade, swing trade. Swing trade é mais para médio e longo prazo. Agora, day trade, ele é curto prazo. Bem, gente, chegamos no dia 28 de janeiro. Esse é o momento de correção em que a bolsa começa a cair e os meus ganhos começam a aumentar. E fica exatamente ao meu favor nesse momento. A DeepSeek recentemente foi lançada, que é um aplicativo de inteligência artificial chinesa. Ela divide muitas opiniões nesse momento. Muitos falam que é ótima porque é de graça. Agora tem uma outra parte assim que acaba desconfiando da DeepSeek, porque recentemente ela acaba escondendo muitas informações, mas quer saber de toda a sua vida. Essa é uma opinião de uma segunda parte, ou seja, tá uma briga enorme pela DeepSeek. O caso é que teve muito alvoroço assim nesse momento, porque a Nvidia acabou perdendo
598 bilhões. E a Nvidia é uma plataforma muito forte, que criou o ChatGPT junto com o Google e Microsoft. Ou seja, esses três, né, levaram o golpe juntos. Com essa surgida da DeepSeek, ela foi o principal carrasco nesse momento. Foi projetada para competir espaço com o ChatGPT da OpenAI, que custou apenas 6 milhões de dólares com proposta de código aberto. Já no Brasil, houveram várias reuniões. Por exemplo, a do Comitê de Política Monetária, o Copom, que está no comando do presidente Gabriel Galípolo. Sua primeira reunião como presidente do Banco Central. Era muito discutida o aumento da taxa Selic, ou seja, tem um monte de gente pensando assim que poderia aumentar meio por cento até 1% sobre esse dia. E aí teve também as reuniões do Lula nesse momento, que eu vou falar no próximo bloco. Bem, gente, agora sim, eu vou falar sobre as reuniões do Lula que ele teve no dia 28 de janeiro. Ele começou a reunião com o ministro Sidônio Palmeira, que ele pertence à Secretaria de Comunicação Social, e o secretário da imprensa de Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela, o ministro das Cidades, Jader Filho, com representantes da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, encontro com seu vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski, José Múcio, ministro da Defesa, Mauro Vieira, o ministro de Relações Exteriores e Direitos Humanos, Macaé Evaristo, Secretaria de Comunicação Social, Miriam Belchior, secretária executiva da Casa Civil, Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, Celso Amorim, assessor-chefe especial do presidente, e Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, o diretor-geral. Bem, gente, agora o Fernando Haddad também teve suas reuniões também, o nosso ministro da Fazenda. Ele se reuniu com o presidente Lula, o Luiz França, que é presidente da Abrainc, André Aranha Corrêa, que é embaixador e presidente da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP30, a 30ª Conferência da Mudança do Clima. Agora vamos comentar sobre as notícias corporativas que houve nesse dia 28 de janeiro. A Vale divulgou seus relatórios de produção e vendas referente ao quarto trimestre de 2024 após o fechamento. O Itaú Unibanco anunciou os cofrinhos que rendem 100% do CDI. A UEG foi outra afetada pela DeepSeek, com suas ações caindo 7,88%. Resumindo, o mercado começou a corrigir com as quedas da Vale em 2,43% de queda. Haverá ausência de investimento no minério de ferro por parte da China, por causa da temporada de Ano Novo lunar, do dia 28 de janeiro até 4 de fevereiro. A Petrobras fechou com queda de 0,13%, onde teve essa política de redução nos preços dos alimentos. E o aumento do Brasil de petróleo Brent crescendo 0,53%. O preço está a 77 dólares e 49 centavos ultimamente. Os bancos do Bradesco e Itaú fecharam com alta de 0,43%, o Bradesco, e 0,18% o Itaú Unibanco. O Banco do Brasil recuou 0,65% e o Santander desvalorizou 0,52%, em sessão dos bancos do Ibovespa. Foi uma sessão bem mista e bem fraca, pra falar a verdade, porque se fosse mais movimentada, teria aumentado pelo menos, ou diminuído 1% a 2%. Aí você pode dizer que foi movimentado. Mas foi fraco hoje.
Muito bem, gente, essa é a parte boa. Agora eu vou comentar sobre a minha finalização de contrato. Depois de 2 dias ajustado no swing trade, o mercado estava incerto. Era a hora perfeita para liquidar. A cada subida brusca eu sabia que minha defesa no contra-ataque funcionou. O mercado deu muito espaço para cair. Por muito tempo deu sinal de queda mais leve do que a impulsão. Estava muito parelho, com decisão das taxas de juros no Brasil e Estados Unidos. No início atingiu a máxima de 125,535, variando 0,64%, subindo às 10h30 da manhã. Isso me deu uma ótima chance para ganhar dinheiro, porque o índice caiu até 0,49% a 124.115 pontos. Uma grande esperança que eu tive para ganhar no dia 29. Foi aí que o mercado, 2 horas depois, acabou reagindo. Não subiu tanto, mas a atenção voltou. Eu tinha certeza que iria ter agressão dos compradores voltando. Mas eu não fiquei abalado com isso. Eu confiei na estratégia e pensei: mesmo com essa falha do dia de ontem, a estratégia de contra-ataque é eficiente, eu vou conseguir ganhar. Passou-se o tempo e a ordem acabou chegando após 2 horas. Mas fui ver que desapareceu uma ordem simultânea. Eu fui analisar o histórico e resolvi zerar os contratos após 2 dias de espera. Eu me inspirei aliviado e eu acabei ganhando R$78, mesmo cometendo esse erro 2 dias. De repetir a ordem nos 24.245. Eu acabei liquidando no 123.855 sem nenhum problema. Funcionando perfeitamente e melhor do que eu planejei pela ordem do meu caderno. Era para sair no 124.005 e eu fui além. Nesse momento, o Galípolo subindo a taxa Selic 1% para 13,25. Acabou me ajudando, mas até quando vamos ficar com a maior taxa de juros no mundo? Bom, gente, eu terminei esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Meus amantes do mundo de investimentos, entre essas notícias, antes das considerações finais, eu teria que falar sobre umas coisas. O Lula está crescendo os olhos do nosso dinheiro toda vez. Isso força muito a sua negação de impostos generalizada. O que ele está pensando? Está claro que ele está repetindo o que fez no primeiro e no segundo mandato presidencial. Além de monitorar todo o povo com essa estratégia de fiscalização do PIX a partir dos R$5.000, vocês acham que isso vai acabar com qual desfecho? Eu respondo: vai acabar em caos. Porque causará cada vez mais rachaduras das contas públicas. Os produtos nossos mais caros, a inflação fora de controle com o governo federal brincando com o nosso dinheiro. O dólar eu vou falar também, ele caiu 5% nesse mês de janeiro. Mas a gasolina, os alimentos e os serviços não caíram. Por quê? Tem muita coisa errada aí. Sobre o Galípolo, a estratégia dele de não usar overhead é válida. Mas como ele vai conter esses rombos das contas do governo federal? Vamos ficar de olho nele. Sobre a estratégia que eu usei, vocês podem ver no vídeo que eu sofri por um erro. Eu havia cometido um próprio erro, mas eu já sei o que eu preciso fazer depois. Que de agora em diante eu vou sofrer muito menos no mercado. Se vocês quiserem trabalhar com o índice futuro ajustado, vocês precisam conhecer as taxas da sua corretora, a garantia exigida para trabalhar ajustado. Porque além do índice futuro, eu trabalho com ações que dão garantia e dá para você ficar mais seguro de usar esse plano estratégico que eu tenho. Eu, nesse momento, recomendo que vocês tenham atualmente 2.000 de garantia para trabalhar o índice futuro. Apesar de minha estratégia estar funcionando, o índice é perigoso a qualquer momento. Então eu recomendo esse valor inicial para vocês entrarem no índice futuro WIN. É o mini índice futuro, esse é o código. Ajustado. Esse foi o episódio do modo Carreira Trader, gente. Dessa vez mais intenso do que eu esperava. Eu espero vê-los novamente a qualquer dia. Mas assim, a minha jornada tem legado e eu quero deixar a vocês as minhas experiências. Vocês estão sujeitos a enfrentar qualquer obstáculo. Por isso eu estou preparando vocês com esse conteúdo. Caso quiserem conhecer mais sobre o meu canal, faça sua inscrição. Será um grande prazer te ver aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, esse é o legado do modo Carreira Trader. Um abraço!